elas, Pai, pelo poder do Teu sangue nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Hoje eu tenho uma missão muito importante de repartir aquilo que Deus colocou no meu coração com vocês. Hoje chegou, como que está a sua campanha? Hoje chegou ao último dia da nossa campanha. Foi uma jornada, né, onde nós tivemos escolhas de cura. E aí eu queria lembrar você rapidamente o que nós aprendemos nesses dias, né? No primeiro, a gente aprendeu Jesus como modelo de cura. No segundo, a escolha da realidade. Terceiro, a escolha da esperança. O quarto, a escolha do comprometimento. Depois o quinto, a escolha de confessar. O sexto, a escolha da transformação. A escolha do perdão e a escolha do crescimento, que foi semana passada. E eu gostaria de convidar você a se levantar rapidamente. Nós já entoamos louvores ao nome do Senhor Jesus. E eu creio que Ele está aqui no nosso meio, amém? Você já sentiu a presença de Deus hoje? Amém? Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa celebração, Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós viemos aqui com o nosso coração aberto. Pai, obrigada porque nós estamos no processo, Jesus, da nossa cura. Nós temos escolhido, Senhor, cada dia mais nos aproximarmos do Senhor, Senhor, para sermos curados, restaurados, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que não seja eu aqui falando, mas que o Teu Santo Espírito, através da minha vida, Senhor, possa tocar cada pessoa que está aqui neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos restaura, Senhor. Senhor, que não saiamos daqui da mesma maneira que nós entramos, mas que possamos ser transformados pelo Senhor, nos parecendo cada dia mais contigo. Senhor, essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, hoje nós chegamos na nossa escolha, a última escolha, que é a escolha do compartilhar. O nosso texto base está lá em 1 Timóteo 6,18, que diz assim: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Você pode repetir comigo? Prontos para repartir. Prontos para repartir. Se você já participou da nossa igreja, você já sabe uma frase muito importante que nós aprendemos, que nós recebemos de Deus, nós regozijamos, celebramos e repartimos. Então, a última etapa do nosso processo de cura é repartir. E ali tem uma frase muito interessante que diz assim: os curados são enviados para curar, os libertos são enviados para libertar, e os transformados são enviados para transformar. Então, você foi curado, fomos curados, fomos libertos, estamos sendo transformados para fazer o que Deus colocou no nosso coração. Tem um verso que diz assim, Mateus 5:9: bem-aventurados, quão felizes são os pacificadores. E aí eu quero compartilhar com vocês algo que, quando você pensa em processo de cura, a primeira coisa que vem à nossa mente é que só precisa de cura quem está doente. Então a gente passa por dor. Quantos de vocês passaram por dor hoje? Essa semana? Ao longo desse mês? Quantos tipos de dores nós temos contato na nossa vida, né? Como o Pai abriu hoje aqui a nossa celebração, quantas vezes nós somos afligidos por dores e a gente vive num mundo que é destruído e que é doente. O nosso mundo é destruído e doente. Então, a dor faz parte da nossa vida. Com certeza você já sabe disso. Ninguém vive uma vida sem dor. É completamente impossível isso. A dor, ela é inevitável. Ela é universal. Não existe uma pessoa no planeta Terra que não passa por dor. E ela é presente em nossas vidas durante o nosso tempo na Terra. E aí, tem uma frase do pastor Rick Warren que diz assim... Pode passar. Seguir Jesus não acaba com a dor, Ele a
transforma. Então, nós vamos passar por dores, mas é a permissão de Deus para que, então, essa dor, ela seja ressignificada, ela tenha um propósito. Então, Jesus, Ele permite que nós passamos por isso. E aí, então, Ele transforma essa dor. E para quê? Porque um dos nomes do Espírito Santo, se você já leu, você vai se lembrar que um dos nomes do Espírito Santo é Consolador. Por que uma pessoa precisa de consolo se ela não passou por algo ruim? Você já tentou consolar uma pessoa que está bem? Não precisa de consolo. Então, uma das funções do Espírito Santo é ser o Consolador. Jesus que dá sentido e propósito para a nossa dor. A nossa dor tem um propósito. Então, quando eu estou passando por uma dor, eu vou parar e pensar. A primeira coisa, o que a gente faz? A gente reclama. Mas a primeira coisa, você para e fala assim, Jesus, qual é o propósito dessa dor? Por que eu estou passando por isso? Será que eu estou no meio de uma batalha espiritual? O que o Senhor está tentando me ensinar? Independente da razão ou a causa da nossa dor, Deus pode usá-la para o nosso próprio benefício, para os seus propósitos e principalmente para ajudar as pessoas. A nossa dor pode ajudar as pessoas. Deus nunca desperdiça uma dor. Você pode repetir isso comigo? Deus nunca desperdiça uma dor. Ele é especialista em ressignificar, então Ele não está desperdiçando sua dor. Não sei o que você está enfrentando, mas Ele é especialista. Ele toma as nossas mágoas, Ele toma os nossos problemas e hábitos e os tece como um tecido no seu plano para nossas vidas. Então, nessa série que a gente aprendeu sobre as nossas escolhas de cura da vida, nós descobrimos como explorar o poder de cura de Deus com base nas escolhas que fazemos. Com base nas escolhas que nós fazemos. Deus quer que compartilhemos nossas experiências com os outros, ao começarmos a experimentar a cura e a paz dele. Eu comecei a receber, eu não vou esperar que o processo termine. Eu vou começar a compartilhar. Quantos de vocês, eu quero perguntar para você, quantas vezes você já testemunhou esse ano? Você já recebeu vitória? Todos nós. O fato de você estar aqui hoje, saudável, você veio à celebração, você já recebeu uma vitória. Quantas pessoas doentes? Então, isso é uma forma como que Deus faz nós experimentarmos a cura, a paz dele que excede todo entendimento. Então, nós compartilhamos. Diz lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19, diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, mas nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele confiou a nós o ministério. Se você não sabia, você tem um dever nessa terra, reconciliar. Ser a ponte para que pessoas se reconciliem com Cristo. Amém? A principal indicação de que estamos curados e nos recuperando é quando começamos a usar as nossas experiências dolorosas para ajudar outras pessoas. Essa é a indicação. Quando eu começo a compartilhar, quer dizer que eu já estou sendo curado. Você está sendo curado? Amém? Estamos sendo curados? A decisão que tomamos para começar a ajudar os outros é a escolha de compartilhar. Então, eu quero desafiar você nessa noite. Escolha compartilhar. Eu escolho render-me a Deus para ser usado para levar as boas novas aos outros, tanto pelo meu exemplo como pelas minhas palavras. A minha vida fala, mas muitas vezes as pessoas não sabem pelo que nós estamos passando, pelo que nós fomos vitoriosos, porque a gente não abre a boca para falar. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Quantos fizeram 30 semanas? Você já chegou numa partilha e ali no meio da partilha alguém fala alguma coisa e você faz assim, eu já passei por isso, mas eu achava que era só eu que tinha passado por isso. Quantas vezes você ouve alguém falar e fala, nossa, essa pessoa passou pelo mesmo problema que eu, como assim? Né? Então ali é o momento onde Deus fala no nosso coração. Se você não fez, faça, tá bom? Isso daí é importantíssimo. A decisão que tomamos para começar a ajudar os outros é a escolha de compartilhar. Deus não causou a nossa dor. Deus não causou a nossa dor.
O que causa a nossa dor é o pecado, o mundo caído. Mas, uma vez que nós estamos experimentando a dor, Ele pode usar a nossa dor para ajudar os outros. Deus nos deu autoridade para falarmos o que nós passamos. Ao fazer a escolha de compartilhar, nós somos capazes de transmitir aos outros o conforto que Deus nos deu. Em 2 Coríntios 1, 2 e até o 4, diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Olha que incrível. Então, o ponto 1 diz assim: ouça as falas do céu em meio à dor na terra. Queria perguntar para você, você consegue ouvir a voz de Deus no meio da tribulação? É uma das coisas mais difíceis, né? Parece que é tanto ruído na nossa cabeça, do tipo, não estou aguentando mais, eu estou cansado. Deus, por que essa tribulação de novo? O que está acontecendo? Porque quem é especialista em falar no nosso ouvido é o diabo. Vai de novo, o mesmo pecado de novo. Não é possível que você não conseguiu vencer aquilo ainda. Ué, Deus não é bom? E aí, o que a palavra nos diz? A gente tem que tampar o ouvido dos ruídos da terra e então ouvir a voz de Deus. Eu quero perguntar para você, não precisa me responder, você ouviu a voz de Deus hoje? Como um cristão, nós somos chamados todos os dias a ouvir a voz dele. Deus está falando. Se Deus não falou com você hoje, abre a sua Bíblia. Deus fala, Ele usa a palavra dele é viva. E aí diz lá em Romanos 8, 28. Você sabe essa de cor, certeza. Sabemos que Deus age em todas as coisas, boas e ruins, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em Abacuque 3,17 diz: mesmo não florescendo a videira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Abacuque, como nós acabamos de cantar, todavia me alegrarei, ele teve uma escolha muito difícil, muito desafiadora, de se alegrar. Como que a gente consegue ficar feliz no meio da dor? Aquele que sabe de todos os nossos problemas, aquele que nos acompanha, ele passa pelo vale da sombra da morte junto conosco. E aí, olha só que interessante, se você não sabe, Deus usa a dor para esses propósitos aqui. Olha só que interessante. Deus usa a dor para avaliar, para nos mostrar como nós somos por dentro. Então, primeiro a dor vem para fazer um diagnóstico. Como que você está por dentro? A dor vem para nos corrigir, ensinar-nos o caminho certo. Então, se eu estou andando numa direção e aquela direção não é a direção de Deus para mim, Ele permite eu passar por uma dor para eu recalcular a rota e começar a andar em direção à vontade dEle, amém? Para nos corrigir, para nos aperfeiçoar, fazer-nos da maneira que Ele quer que nós sejamos. Muitas vezes, você pode parar para pensar numa coisa, uma pessoa que passa por uma dor, uma pessoa que é muito orgulhosa, ela passa por uma dor, ela se transforma. Você já viu isso? Eu já vi isso. A pessoa mudou completamente, porque a dor aperfeiçoa a gente. A dor também nos direciona. Deus usa a dor para nos direcionar, mostrar-nos uma direção diferente. E Ele usa também a dor para nos aproximar. Deus nos traz para mais perto dEle em meio à dor. Eu tenho certeza que quando você está passando pela maior tribulação, quando você não achou a solução daquilo, você vai dobrar seu joelho para orar. Que não chegue a isso,
que nós nos lembramos de ter comunhão com Deus, não só no meio do problema, mas em todos os momentos. Porque Deus fala em todo o tempo. Vamos parar para ouvir Ele. E cuidado para não ficar ouvindo as vozes do seu coração, as vozes das pessoas, fazendo fofoca, por exemplo. Deixar de ouvir a fala que pode mudar toda a situação. E olha só que interessante. Você sabe qual que é a diferença de murmuração e oração? Murmuração é falar para quem não pode resolver. Quantas vezes a gente reclama para a pessoa que não pode resolver? E oração é falar com quem tudo pode resolver. Amém? No meio do problema, não para e empresta sua boca para Satanás. Eu sei que essa palavra é bem forte. Não empresta sua boca para Satanás. Não fica reclamando para quem não pode fazer nada. Ora, certeza, Ele vai te ouvir, como Ele nos ouve, amém? Olha só que interessante, em Provérbios 20, 30, diz assim: os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Pense comigo, a dor é muitas vezes um despertar. Por que nós, normalmente, não mudamos de lugar quando vemos a luz? Mas apenas quando nós sentimos calor? Por que a gente não muda de lugar quando a gente vê a luz? A gente muda quando nós sentimos calor. Em outras palavras, por que raramente nós mudamos até que nós ficamos desesperados? Quais são os obstáculos comuns que nos impedem de mudar mais prontamente? O que está te mantendo preso no mesmo lugar? Não permita que a dor te leve para longe de Deus, mas sim que ela te jogue nos braços dele. A dor não é para te distanciar de Deus, é para te colocar de joelhos aos pés dele, amém? Então, como a gente falou, a nossa escolha é de compartilhar. Para ajudar os outros, nós devemos ser honestos sobre, primeiro, os meus sentimentos, ser honesto pelos meus sentimentos. 2 Coríntios 6:11 diz: falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o coração. Paulo falando aos coríntios. O que nos demonstra isso? Ser honesto sobre os sentimentos. Em quais circunstâncias nós costumamos abrir o nosso coração uns com os outros? Por que não mais frequentemente? Por que geralmente a gente pede ajuda aos outros quando a gente não aguenta mais, quando a gente está sufocado? Não, pede ajuda antes, pede conselho, amém? Então, seja honesto pelos seus sentimentos, ser honestos sobre os meus traumas. Gálatas 6:5 diz: pois cada um deverá levar a própria carga. Nos diz o que devemos fazer com as nossas culpas. As pessoas respondem melhor alguém, pensa aí você responde melhor alguém que se orgulha dos seus pontos fortes ou alguém que admite suas culpas? Quando você vai pedir ajuda para alguém, você pede para alguém que fica se gabando dos pontos fortes ou para alguém que foi vulnerável com você, que admitiu a culpa? É muito mais fácil falar com alguém que já admitiu a culpa. Que sejamos nós, as pessoas que admitem as nossas próprias culpas e traumas e abrimos para Deus curar. Para ajudar os outros, nós devemos ser honestos sobre as minhas falhas. 1 Timóteo 1,15 diz: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu, Paulo, Pamela, sou a pior. Jesus veio salvar os pecadores, do quais nós somos os piores. Que confissão, né? Você teria coragem de falar isso? Sou o pior pecador. Lembrar de onde Deus nos tirou. Parar por um momento e dizer: olha, Senhor, se não fosse a tua misericórdia para me tirar no meio daquele lamaçal de pecado, aonde estaria eu? Então, ser completamente aberto e honesto consigo mesmo para admitir as nossas falhas. Todos pecaram.
Todos nós pecamos, como diz o apóstolo Paulo. Por que é importante nós admitirmos que somos pecadores? Por que isso seria importante para alguém que tentamos ajudar? Acabamos de falar. Quando nós admitimos que somos pecadores, nós temos mais acesso, nós não nos tornamos super-heróis, impossíveis de alcançar. E a pessoa olha para você e fala assim, nossa, impossível, padrão de perfeição, não tem como. Não, eu vou lá e abro meu coração com a pessoa se sente vulnerável. Eu fui curada naquilo dali, então eu posso ajudar você, meu irmão, me dá a mão que eu vou te ajudar nisso, porque eu já venci, amém? E para ajudar os outros, nós devemos ser honestos sobre as minhas frustrações. Em Romanos 7, 18 e 19, diz assim, sei que nada de bom habita em mim. Paulo de novo. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne. Nada de bom habita em nós. Porque tenho desejo de ser o que é bom, mas não consigo fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Que dilema, né? Querer fazer o bem e não conseguir. Paulo descreve esse dilema. Como demonstramos normalmente as nossas frustrações? Quando você se frustra, como que você demonstra isso para os outros? Ou você não gosta de demonstrar suas frustrações? Muitas vezes a gente reclama, sente culpa, desânimo. Ah, chega para lá, vou desistir, não aguento mais. Quantas vezes a gente fala isso, né? Como poderíamos expressar as nossas frustrações de uma maneira que sirvamos a Deus e não a nós mesmos? Orando, dependendo de Deus, confessando os nossos pecados e agradecendo pela vitória que Ele já conquistou. Jesus morreu por você? Você aceitou o sacrifício dele? Você já venceu, meu irmão. Aquilo que você não podia fazer, Deus já fez por você, já fez por mim, já fez por nós na cruz. E quantas vezes a gente volta lá no mesmo lugar? A gente volta lá e fala, não, porque não vai dar, porque não, porque... Não seja assim. Entregue a Deus suas frustrações. Admita que você tenha frustrações, mas vença no nome de Jesus. Para ajudar os outros, nós devemos ser honestos sobre nossos medos. Em 2 Coríntios 12, 20, diz assim, pois temo, Paulo dizendo de novo, pois temo que ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Olha só, Paulo, ele tinha medo de encontrar a igreja de Corinto toda destruída. E aí, uma pergunta também para você, mais uma. O que geralmente nós pensamos quando alguém confessa os seus medos para nós? Quando alguém admite um medo, fala que está com medo. O que a gente pensa? Eles pensariam mesmo de nós, se nós estivéssemos confessando a eles? Para pensar. E aí tem uma frase do Rick Warren que diz assim, olha só, que profundo, eu amo essa frase. Deus nos sussurra em nosso prazer, mas Ele grita na nossa dor. Deus, quando a gente está muito feliz, Ele está sussurrando para a gente, mas Ele grita no meio da nossa dor. Filho, eu pareço preocupado? Olha para mim. Imagina aí, Deus falando com você. Eu li isso num livro, chamei Enraizado, muito bom. Nunca mais esqueci. Imagina Deus falando assim, você está no meio de um problema, Deus falando para você, eu pareço preocupado? Aí você responde para ele, não Deus, você não parece preocupado. Aí ele te responde, então por que você se preocupa? Deus é Deus, nós acreditamos nele, principalmente no caráter dele, que é um Deus de amor, ele é imutável,
Ele tem um propósito em tudo que nós passamos, mas muitas vezes é muito fácil nós falarmos que nós acreditamos nele. Mas no meio da dor, no meio da frustração, a gente corre para longe dele e não para os pés dele. Então, ele está gritando para você hoje. Não sei como que você chegou aqui esse dia, como que foi sua semana. Você passou por dor. Ele está gritando para você, filho, para um pouquinho, olha para mim. Eu estou aqui, disponível, uma oração de distância para te ajudar. E aí, no ponto 2 diz assim, aprenda e cresça no processo da cura. Eu aprendi a depender de Deus. Em 2 Coríntios 1, 8 e 10 diz assim, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Paulo falando. As quais foram muito além de nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Amém? Paulo falando aqui, impossível, a gente não tinha mais esperança, mas nós colocamos de novo, lembramos aquilo que pode nos trazer esperança. Que mudança fundamental fez Paulo e seus amigos? Outra pergunta para você, o que normalmente acontece quando nós tentamos tirar um assunto das mãos de Deus e colocá-lo exclusivamente em nossas mãos? O que acontece quando você tenta resolver as coisas sem a ajuda de Deus? Não dá muito bom. Às vezes a consequência fica por muito tempo. Decisões mal tomadas. Porque a gente não consultou Ele primeiro. Por que resistimos depender plenamente de Deus? Do que nós temos medo? Porque vez ou outra, isso eu falo para mim também, porque vez ou outra para pensar e fala, meu Deus, é tão difícil, impossível, não vejo saída. Por que é tão difícil falar assim, Deus, você está aí? Eu estou preocupado, eu estou morrendo, estou aguentando mais. É difícil depender dele, mas eu tenho certeza, como eu sou testemunha viva, que no lugar de maior milagre, de maior operação de maravilhas é quando nós dependemos de Deus. Se você já passou por um processo de total dependência de Deus, você vai concordar comigo. É incrível ver Deus trabalhando no meio da nossa dependência. É incrível, porque se não é Ele, nós estaríamos lá ainda. Parado na dor, morto na dor. E Ele foi lá e nos resgatou. Amém? Aprenda e cresça no processo de cura, que diz assim, eu aprendi a seguir a palavra de Deus. Em Salmo 119, 71, Davi fala uma coisa incrível, olha só. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Muitas vezes a gente aprende por meio da dor, eu falo por mim próprio. Por eu mesma. No meio da dor, a gente aprende. E é bom que Deus recalcula a nossa rota. Que lição aprendeu Davi? Por que tendemos a nos voltar para a Bíblia com mais frequência no meio da crise? Porque no meio da crise a gente vai lá para abrir a Bíblia. Como uma leitura da Bíblia mais consistente poderia nos ajudar quando surge uma crise? Você já trabalhou com prevenção? Muito melhor, não é? Você fala, por exemplo, no aspecto físico. Se você se cuida, é muito melhor você se cuidar do que depois tomar remédio, fazer cirurgia. Isso funciona na vida espiritual também. Isso daqui não é só mais um livro. É alimento diário. Se você comeu hoje, se alimentou, e não leu a Bíblia, você está alimentado fisicamente. Mas espiritualmente, meu irmão, você ainda está com fome. E não vai ser no culto que você vai ser alimentado, não. Às vezes até é. Mas não, aqui é Deus falando comigo, diretamente comigo.
Quantas vezes a gente anteciparia as coisas, voltaria, teria uma prevenção do que não aconteceria, ou então, no meio da crise, lembrar daquele versículo de cor, estou passando por uma crise de ansiedade terrível, eu lembro, 1 Pedro 5,7, eu lembro que eu aprendi que eu tinha 7 anos, lançando sobre ele todas as suas ansiedades, por quê? Ele tem cuidado de vós, está no meio do negócio. Vou morrer. Tem gente que tem ataque de pânico. Vou morrer. Para um pouquinho. Preciso lançar até o Senhor. Então eu não murmuro. O que eu faço? Dobro o joelho. Deus, socorro. Amém? Eu aprendi que preciso dos outros no meu processo de cura. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem. Nem o homem independente da mulher. Está escrito em 1 Coríntios 11:11. Não somos independentes. O que Paulo nos informa sobre cada um de nós? Que parte da imagem de Deus nós vemos nos homens? Eu vejo força. Que parte da imagem de Deus vemos nas mulheres? Sabedoria, muitas vezes. Porque às vezes pensamos que não precisamos do sexo oposto em nossas vidas. É verdade, já pensei muito assim. Não, deixa que eu resolvo, vou carregar tudo, sozinha. Consigo! Até eu tentar carregar meu piano, e não consegui. Que eu lembro quanto que eu sou frágil. Como vimos essa atitude afetar outras pessoas? Não preciso de você. Quantas vezes a gente, no nosso silêncio, a gente está falando para a pessoa do nosso lado que a gente não precisa dela? É forte. Precisamos. Tem um versículo assim, aqui, que é Eclesiastes 4, 9 e 10, que meu pai orou, pediu para Deus uma confirmação, se era para casar com minha mãe ou não. Eu lembro dessa história. E aí fala assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Sabia que você está no meio de irmãos? Nós somos uma família. Eu posso te ajudar, meu amigo. Seja você a ajuda para o próximo. Mas aí eu quero falar uma coisa muito importante aqui. Sabe que muitas vezes nós passamos por várias lutas. E muitas vezes nós falamos assim, não tem uma mísera alma para me ajudar. Não tem ninguém para me ajudar, ninguém pode me ajudar nisso. Mas, às vezes, tem muitas pessoas, na maior parte das vezes, tem muitas pessoas que podem te ajudar. Só que você precisa ser vulnerável, abrir a sua boca e pedir ajuda. Não sofra sozinho. Se você faz parte de uma família saudável, que eu creio, a nossa igreja é uma igreja saudável, não passa os B.O. sozinho, meu irmão. Pede ajuda. Dá um grito de socorro. Certeza que tem alguém que já passou pela mesma dificuldade que você. E você já passou por alguma dificuldade que pode ajudar um irmão. Amém? Seja esse canal. O que nos faz querer lidar sozinhos com as nossas mágoas? Como somos eficazes sem apoio? É impossível. A gente precisa. O pastor Carlito fala assim, sozinho eu posso ir até mais rápido, mas junto eu vou mais longe. A sua ideia é chegar mais rápido que todo mundo ou ir mais longe? A minha é ir mais longe. Por isso, conte com a ajuda das pessoas. Peça ajuda das pessoas. Disponibilize para orar pelas pessoas. Amém? Quais são algumas maneiras práticas para levarmos e sermos... para levantarmos e sermos levantados quando sofremos? Tem várias maneiras práticas, onde nós podemos servir de ajuda. Eu lembro da história de Moisés lá. Quando Moisés levantava a mão, o exército vencia.
Só que ele não conseguia ficar com o braço levantado assim. E aí Deus levanta Arão e Ur. Levanta Arão num lado e Ur do outro, para segurar o braço dele, para que então a vitória fosse ganha e o povo de Israel conseguisse vencer. Amém? Uma das principais maneiras que Deus nos ensina sobre nós mesmos é através da ajuda dos outros. Normalmente, não estamos dispostos a encarar a verdade sobre nós mesmos, até que sejamos forçados, ou quando alguém se preocupa o suficiente para nos confrontar. Já foi confrontado? Dói, né? Meu Deus. Mas é bom. Tire algum tempo essa semana. Tire algum tempo para considerar as pessoas do seu grupo. Pensa aí, fecha seu olho aí. Pensa nas pessoas que estão na sua volta. Quem você tem contato no trabalho. Alguma dessas pessoas estaria disposta a ser honesta com você sobre você? As pessoas que estão na sua volta conseguem ser honestas com você? No que você precisa melhorar? Pode abrir o olho. Difícil, né? Comprometa-se a entrar em contato com ele ou com essa pessoa essa semana. Pergunte sobre algum cuidado honesto. Chega perto de uma pessoa que você confia, tá? Não seja magoado por essa pessoa. Seja uma pessoa que você confia. Pergunta assim: o que eu posso melhorar? Às vezes, a gente não consegue melhorar, porque não tem pessoa sincera do nosso lado para falar no que a gente precisa melhorar. Mas aí vai e pergunta. Certeza que alguém vai falar algo. Olha, eu acho que você podia ser melhor se você fizesse assim. Compartilhe sobre alguns de seus compromissos. Peça ajuda e preste contas. Permita que Deus lhe mostre o que Ele pode fazer em sua vida, através das pessoas. Último ponto. Como Deus pode trazer o bom em meio ao dia mau? Observe o poder de Deus que é demonstrado em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. As coisas sempre trabalharão para um final feliz? Tudo que a gente passa sempre vai trabalhar para um final feliz. Estamos alicerçados nele. O vento, a tempestade, trabalha para o nosso bem. Quais são alguns exemplos de experiências ruins que Deus transformou em boas experiências? Olha só, tem um homem na Bíblia chamado José. Você conhece a história dele, certeza. Eu lembro quando o tio Cláudio me ensinou, quando eu era pequenininha. Em Gênesis 50, 20 diz assim: vocês planejaram, José dizendo lá para os irmãos que traíram ele, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vendido para o Egito, foi para a casa do faraó, se tornou melhor, foi lançado injustamente na prisão, apodreceu na prisão, foi resgatado por Deus, para cumprir um propósito. A dor de José era necessária para ele se tornar o governador do Egito, o segundo e maior autoridade da época, para que então seus irmãos que lançaram ele no poço, que depois foi vendido para os escravos, fosse então ajudado. Olha que loucura, olha que loucura. Juro que eu não faria a história dessa forma, mas Deus permitiu que fosse dessa forma, que ele passasse por tudo aquilo, para então ele estivesse no lugar certo, na hora certa, para cumprir o propósito dele. Certeza que o lugar que você está hoje tem um propósito na vida de alguém. Certeza. Deus age em todas as coisas para o nosso bem. E aí, Deus pode trazer o bem do mal? No meio do mal? Sim, com certeza. Ele é especialista nisso. Os pecados de outras pessoas poderiam caber no plano de Deus para nós? Sim. Acredite se quiser. Os pecados de outras pessoas. Muitas vezes Deus usa, permite,
para o nosso plano, para o plano dele na nossa vida. Essa semana, eu quero convidar você a tirar um tempo para pensar sobre as experiências difíceis e dolorosas que Deus usou para ajudá-lo a crescer espiritualmente. Pense um pouquinho. Experimentar essas lições nos mostra que Deus merece o nosso louvor nos melhores e nos piores momentos. Cantar no meio da felicidade, da alegria é fácil. Cantar no meio da dor é um exemplo. Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus pelo que Ele fez por você? Agradeceu a Deus hoje pelo ar que você está respirando? Comprometa-se a dar graças a Deus em oração, louvando por seu amor e poder em sua vida. Conclusão. Jesus, em 1 Pedro, Jesus me dá esperança para mudar. A conclusão de hoje, Jesus nos dá esperança para mudar. Em 1 Pedro 3,15 diz, antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração e sejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Esteja preparado. A esperança que ajuda vem de alguém que esteve lá. Alguém que experimentou a dor e recebeu a cura e a recuperação de Deus. Todo mundo que passou por um problema difícil. Qual que é o diferencial, o problema da sua vida que foi o diferencial? Você passou que ninguém mais passou. Deus te deu autoridade para falar sobre isso. Se você perdeu um filho, por exemplo, uma dor inimaginável, Deus tem um propósito nisso, para você ajudar as outras pessoas. Tudo tem um propósito na nossa vida, nada é por acaso. Ele controla tudo, cuida de nós. Deus quer te usar, meu irmão, como um depósito de esperança dele. Se você está cheio de esperança, você compartilha esperança. Se você está cheio de frustração, você compartilha frustração. Só que Deus é um Deus de esperança. E Ele quer usar você, a sua vida, a sua boca, para compartilhar a esperança para tantas pessoas que estão morrendo e indo ao inferno. Há alguém em sua vida que precisa de esperança? Quantas vezes irmãos, parentes, amigos, pessoas do nosso trabalho morrendo, tão deslacerados, e a gente não tem a capacidade de abrir a nossa boca e falar, eu conheço o Deus da esperança, e Ele pode te ajudar como Ele me ajudou. Convide essa pessoa para participar de 30 semanas. Se você não fez 30 semanas, termine essa campanha com um propósito. Faça 30 semanas. E foi a ferramenta que Deus usou para me curar. Você esteve no lugar de dor antes e pode proporcionar grande esperança e amor de Deus a alguém que precisa. E nunca se esqueça, Deus não é ruim pelo que Ele deixou de fazer. Ele é bom pelo que Ele é e pelo que Ele fez por amor a mim e a você. E lembre-se, a vida... Pode passar, outra. A vida machuca, mas Deus cura. Amém. Quero convidar vocês a se colocar de pé. E depois de tudo que eu falei hoje, eu quero que você retenha o que é bom. Eu creio que Deus tem um propósito na sua vida, como Ele tem na minha. Ninguém nasceu sem um propósito. Ninguém. O fato de você estar aqui hoje, eu creio que é uma injeção de ânimo em você, para você sair daqui diferente. Para você acordar amanhã e dizer, Jesus, eu quero ser um agente de transformação no lugar onde eu estou inserido. Eu me disponibilizo para ser um discípulo do Senhor, que anda como o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, depois de tantas coisas que nós aprendemos, Senhor, abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para vermos e contemplarmos a beleza que há em Ti no meio das nossas dores. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos lembre, nos chacoalhe, Senhor. Senhor, se mostra, se revela a nós, Senhor, no meio das nossas dores. Pai, nós queremos compartilhar
testemunhar o que o Senhor fez na nossa vida. Senhor, não deixe, Senhor, que nós retenhamos, Senhor, as bênçãos que o Senhor fez nas nossas vidas, Senhor. Senhor, os milagres, Senhor. Senhor, as curas, o nosso processo de cura que tem sido enraizado em Ti, Jesus. Não permita que nós retrocedamos, Pai. Não permita que nós olhamos para trás, Senhor, e pensamos, não dá mais. Não, dá sim. Jesus, o Senhor é o Deus de aliança, o Deus de promessa. Senhor, o Deus, Senhor, que nos levantou com um propósito, que conhece cada um dos nossos dias, que escreveu, Senhor, o nosso nome no Teu livro, Pai. Nós somos salvos, restaurados por Ti. Não permita, Senhor, que o Satanás venha, Senhor, nos trazer tudo que vem de ruim, Senhor. Em nome de Jesus, bata em retirada. Senhor, queremos ser sarados pelo Senhor, Pai. Queremos cada vez mais ser curados pelo Senhor, mas não deixa isso terminar em nós. Senhor, nos levanta como discípulos que recebemos a melhor notícia. Fomos perdoados por Ti, fomos resgatados por Ti, fomos curados por Ti, para irmos e darmos frutos, Pai. Frutos que permaneçam, Pai. Raízes, Senhor, o nosso coração em Ti. Senhor, que não sejamos mais qualquer um, Senhor, mas que sejamos reconhecidos em Ti, Senhor. Cada vez mais parecidos com Ti. Senhor, coloque os nossos olhos em Ti. Tira os nossos olhos da situação. Tira nossos olhos, Senhor, das coisas momentâneas, das coisas da terra, das nossas frustrações, dores, medos, traumas. Tira os nossos olhos, Pai, disso. Coloca os nossos olhos em Ti, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquele que começou a boa obra e vai terminar em nome de Jesus. Nos levanta em ousadia, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, cheios, Senhor, de propósito e direção em Ti, Jesus. Senhor, eu peço, Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, Senhor, que eles não saiam daqui da mesma forma que eles entraram, Senhor, que eles reconheçam que tudo vem de Ti, que tudo é para Ti, tudo é por meio de Ti, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nos capacite a vivermos uma vida vitoriosa, escolhermos sermos curados todos os dias, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa campanha. Obrigada, Senhor, por tudo que nós aprendemos até aqui. Senhor, eu Te agradeço, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo.